Imagine-se em 1954. O cais está iluminado por refletores amarelados que tremulam na névoa do porto. Famílias se aglomeram, mãos agitadas no ar, lenços brancos balançando em despedida. Risadas nervosas se misturam ao barulho grave das sirenes anunciando a partida. Era apenas mais uma viagem de um navio de passageiros, como tantas outras que cortavam o Atlântico naquele tempo. Mas para os que estavam ali, ninguém jamais imaginaria que aquele seria o último adeus. O navio, imponente e elegante, parecia um gigante de aço deslizando suavemente pela água. Suas janelas brilhavam como estrelas artificiais, refletindo no mar escuro. Para os que o observavam, ele era símbolo de progresso, de modernidade, de segurança. Afinal, a década de 50 respirava confiança. Aviões já cruzavam continentes, mas os grandes navios ainda eram o palco de sonhos, de reencontros e de esperanças. Porém, entre os marinheiros mais experientes, havia olhares que não compartilhavam do mesmo otimismo. Um capitão de barco pesqueiro, encostado em sua embarcação menor, sussurrou para um colega: "Esse navio não vai voltar." Ninguém deu atenção. As vozes da multidão engoliram o presságio como se fosse apenas superstição. Mas, nos dias que se seguiriam, aquele murmúrio pareceria quase uma profecia. À medida que o navio se afastava, a névoa parecia se fechar sobre ele, como um manto. Do convés, passageiros acenavam animados. Crianças gritavam, encantadas com a sensação de aventura. Casais trocavam olhares apaixonados, embalados pela promessa de um futuro diferente no destino final. Tudo indicava que seria uma travessia tranquila. Tudo até que não foi. Horas depois da partida, relatos desconexos começariam a surgir. Pessoas na costa afirmariam ter ouvido ecos estranhos vindos do mar. Outros diriam que o farol piscou de forma irregular, como se algo interferisse no feixe de luz, e um marinheiro juraria ter visto, em plena madrugada, o reflexo do navio se fragmentar sobre a superfície, como se houvesse um espelho invisível no oceano. Mas, naquela noite inicial, ninguém sabia o que estava por vir. O navio partiu e nunca mais chegou ao destino. É aqui que nossa investigação começa. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar em detalhes que jamais foram revelados ao grande público. Mistérios que desafiam a lógica, documentos que ficaram escondidos por décadas e teorias que ainda hoje dividem especialistas. Você está prestes a ouvir uma das histórias mais intrigantes já registradas no mar. Mas atenção! Cada detalhe importa e pode mudar sua visão do que realmente aconteceu em 1954. Se você gosta de mistérios e quer acompanhar essa jornada até o fim, já se inscreve no canal e ativa as notificações. O que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. O ano era 1954. O mundo estava dividido entre esperanças e temores. O pós-guerra havia deixado cicatrizes profundas, mas também despertara um novo entusiasmo pelo progresso. As cidades cresciam, a tecnologia avançava e a ideia de que a humanidade caminhava para uma era de modernidade parecia inevitável. Mas, sob essa superfície de confiança, pairava uma sombra: a Guerra Fria. As tensões entre nações estavam em seu auge, e rumores de experimentos secretos, armas invisíveis e fenômenos inexplicáveis circulavam em sussurros. Era um tempo em que qualquer mistério poderia ser explicado como um segredo militar ou algo além da compreensão humana. Foi nesse cenário que o navio de passageiros em questão zarpou. Ele não era apenas uma embarcação, era uma obra-prima da engenharia naval da época. Com cabines luxuosas, salões de jantar imponentes, pistas de dança e até uma pequena biblioteca, representava o auge do conforto em alto mar. Para muitos, era mais do que uma viagem. Era a chance de recomeçar a vida, de visitar familiares distantes
ou simplesmente de realizar o sonho de atravessar o oceano. No porto, os jornais noticiavam a partida como um evento comum. Mas, curiosamente, algumas colunas mencionavam histórias de azar ligadas ao navio, trabalhadores que se acidentaram durante sua construção, rumores de que uma parte do casco havia sido reforçada às pressas após uma rachadura suspeita e até relatos de marinheiros que se recusaram a embarcar, alegando uma sensação ruim, difícil de explicar. Nada disso foi levado a sério. Afinal, quem se importaria com superstições diante de tanto luxo e modernidade? Os passageiros, porém, carregavam suas próprias histórias. Havia famílias inteiras em busca de novas oportunidades, homens de negócios que não podiam perder tempo, artistas em busca de público e marinheiros veteranos que conheciam o mar como a palma da mão. Cada rosto trazia uma expectativa, um motivo particular para embarcar. Mas entre eles também havia aqueles que pareciam inquietos, como se algo dentro deles dissesse que aquela viagem não terminaria bem. Um detalhe curioso é que dias antes da partida, o capitão recebeu uma carta anônima. Nela, uma única frase escrita em letras tortas: "O mar não vai devolvê-los". O documento foi ignorado, tratado como brincadeira de mau gosto. No entanto, entre a tripulação, esse episódio nunca deixou de ser lembrado. À noite, quando o navio ainda estava atracado, alguns passageiros relatavam ter ouvido ruídos estranhos vindos das entranhas da embarcação. Sons metálicos, como marteladas abafadas, ecoavam pelas paredes. Um marinheiro jurou ter visto um vulto atravessar o corredor dos compartimentos inferiores, mesmo sabendo que ninguém deveria estar ali naquele horário. "É só nervosismo antes da viagem", diziam. Mas, no fundo, uma inquietação silenciosa pairava no ar. No dia da partida, a atmosfera parecia dupla. Na superfície, um espetáculo de despedidas e promessas. Por trás, olhares nervosos, gestos discretos e presságios ignorados. Enquanto os refletores iluminavam a estrutura colossal, uma fina neblina se erguia do mar, envolvendo lentamente o casco do navio. Para alguns, era apenas um detalhe poético. Para outros, parecia um aviso. Os registros da época mostram que o clima estava perfeito. O mar calmo, sem qualquer sinal de tempestade. As condições eram ideais para uma travessia tranquila. Mas a história nos ensina que muitas vezes o perigo não se revela na superfície. Ele se esconde em detalhes invisíveis, esperando o momento certo para emergir. O navio partiu em meio a aplausos e acenos, levando consigo centenas de passageiros confiantes e uma tripulação treinada. Mas o que ninguém sabia era que naquela mesma noite, estranhos fenômenos começariam a acontecer, prenunciando o mistério que atravessaria décadas. No início, a viagem parecia tranquila, os salões estavam cheios de risos e música. As mesas de jantar serviam banquetes regados a vinho, e a orquestra tocava valsas e boleros para casais que rodopiavam sob lustres reluzentes. Crianças corriam pelos corredores, explorando cada canto da embarcação, enquanto marinheiros experientes trocavam histórias no convés. O navio seguia firme, imponente, cortando as águas calmas como se nada pudesse detê-lo. Mas em silêncio, algo já começava a se desenhar. Na primeira madrugada, um grupo de passageiros jurou ter ouvido batidas vindas do casco, como se alguém estivesse martelando por dentro da estrutura de ferro. O capitão ordenou uma inspeção completa. Nada foi encontrado. A tripulação tranquilizou os passageiros, alegando que eram apenas movimentos naturais da embarcação. Ainda assim, alguns começaram a dormir mal, acordando no meio da noite com a sensação de que estavam sendo observados. Com o passar dos dias, os relatos de acontecimentos estranhos se multiplicaram. Um marinheiro disse ter visto uma sombra atravessar o convés, mesmo quando não havia ninguém por perto.
Outro jurou que, ao olhar para o horizonte, viu uma estranha luz azulada que desapareceu em segundos, como se tivesse se apagado no mar. Houve ainda passageiros que relataram sonhos perturbadores. Todos descreviam o mesmo cenário: o navio navegando em um oceano negro, sem estrelas, sem lua, apenas escuridão infinita. Os instrumentos começaram a falhar. As bússolas giravam sem parar, apontando direções impossíveis. O rádio, até então estável, começou a emitir ruídos metálicos, como se vozes distorcidas tentassem atravessar a estática. O operador de rádio, desconfiado, anotou algo em seu diário. As transmissões parecem vozes humanas, mas não consigo identificar palavras. É como se fossem fragmentos de uma língua desconhecida. Esse registro se tornaria um dos poucos documentos preservados da viagem. No quarto dia, a situação piorou. O navio tentou enviar uma mensagem rotineira de posição, mas o sinal simplesmente não saiu. O rádio se manteve mudo, apesar de todos os esforços. Horas depois, finalmente uma transmissão foi captada. Não era uma resposta, mas sim uma sequência de estalos, como se algo interferisse no sistema. O capitão ordenou silêncio absoluto sobre o ocorrido, para evitar pânico entre os passageiros. Mas a tripulação já percebia que havia algo de muito errado acontecendo. Durante as noites seguintes, marinheiros de vigia no convés superior relataram ver luzes distantes acompanhando o navio. Quando tentavam focar, as luzes desapareciam. Alguns descreveram como esferas incandescentes que mergulhavam no mar e depois ressurgiam mais à frente. O capitão chegou a registrar no diário de bordo: "Não compreendo o que vejo. Parece real, mas não há lógica. As luzes se movem como se nos observassem." No quinto dia, um evento marcou a tripulação. Uma passageira desapareceu. Seus pertences estavam intactos no quarto, a cama arrumada, mas ela nunca mais foi vista. A busca percorreu cada corredor, cada compartimento, até os porões. Nada, nenhum vestígio de fuga ou queda ao mar. Oficialmente, a tripulação anunciou que houve um acidente, mas entre os passageiros o medo começou a crescer. Afinal, como alguém poderia simplesmente sumir em pleno oceano? O ambiente, antes festivo, agora se tornava carregado. Conversas em tom baixo nos corredores, olhares desconfiados, crianças mantidas dentro das cabines por pais nervosos. As músicas cessaram. A orquestra, antes animada, deixou de se apresentar. O silêncio era quebrado apenas pelo som das ondas e, de tempos em tempos, por ruídos inexplicáveis vindos das paredes metálicas. Na noite do sexto dia, a tripulação relatou o incidente mais perturbador até então. O operador de rádio conseguiu captar uma mensagem interrompida. A transmissão durou poucos segundos, mas ficou registrada nos arquivos. "Mar não, sombras, não nos deixam sair." Depois disso, silêncio absoluto. O capitão reuniu os oficiais no salão de comando. Alguns exigiam retornar imediatamente. Outros argumentavam que era apenas falha de comunicação e nervosismo coletivo. O clima se tornava tenso, quase hostil. No fim, o capitão decidiu continuar a rota, acreditando que chegar ao destino resolveria todos os problemas. Mas, para muitos, essa decisão soou como uma sentença. Os passageiros jamais souberam dessa discussão. Mas a cada dia que passava, o navio parecia se afastar não apenas da costa, mas também da realidade. Na manhã do sétimo dia de viagem, algo aconteceu. O operador de rádio conseguiu transmitir uma mensagem de emergência, mas ela foi recebida em pedaços, como se tivesse atravessado um muro invisível. A transcrição oficial preserva apenas fragmentos. Imposição, não sabemos, o mar, cercados, não respondem, não saímos. Depois disso, silêncio absoluto. As condições do oceano naquele dia eram calmas, quase irreais. O céu limpo, o mar espelhado. Nenhuma tempestade, nenhum registro de atividade sísmica ou alteração climática.
Tudo indicava que a viagem deveria prosseguir normalmente, mas o navio nunca mais fez contato. As primeiras horas sem resposta geraram apenas preocupação. As autoridades marítimas acreditaram que fosse falha temporária de comunicação. Mas à medida que os dias avançaram sem qualquer sinal, a situação ganhou contornos de pesadelo. Equipes de busca foram enviadas imediatamente. Aviões militares sobrevoaram a rota prevista. Navios de apoio vasculharam áreas próximas, mas não havia nada. Nenhum destroço, nenhum bote salva-vidas, nenhuma mancha de óleo, nada que indicasse acidente ou naufrágio. O navio parecia ter evaporado no ar. O que mais intrigou os investigadores foi a precisão da rota. Os cálculos mostravam que no ponto do último contato, as condições de navegação eram perfeitas. Era impossível que uma embarcação daquele porte simplesmente desaparecesse sem deixar vestígios. Ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu. Alguns barcos mercantes que navegavam em regiões próximas relataram ter visto algo estranho. Um capitão espanhol afirmou ter avistado, durante a madrugada, um navio que parecia estar envolto em uma névoa luminosa, mesmo sem nuvens ao redor. A embarcação surgiu por poucos minutos no horizonte e desapareceu em seguida, como se tivesse sido engolida pelo mar. Quando tentaram entrar em contato via rádio, não houve resposta. Dias depois, outro relato surgiu, desta vez de pescadores que juraram ter visto a mesma silhueta imponente cruzando lentamente o oceano, mas em total silêncio, sem luzes e sem sinal de vida a bordo. Eles descreveram a cena como um navio fantasma deslizando sobre as águas. As autoridades descartaram esses depoimentos como fruto de imaginação ou erro de identificação. Mas até hoje, muitos acreditam que esses homens viram o que ninguém queria admitir. O desaparecimento virou manchete em jornais do mundo todo. Manchetes dramáticas estampavam as bancas. Navio some no Atlântico sem deixar vestígios. Famílias desesperadas pedem respostas. Mistério marítimo intriga especialistas. As famílias se reuniam em portos, embaixadas e delegacias em busca de informações. Mães choravam por seus filhos, maridos imploravam por notícias das esposas, crianças esperavam pelos pais. A cada dia que passava, a esperança diminuía, mas a angústia crescia. A ausência de qualquer pista tornava o caso ainda mais perturbador. Após semanas de buscas, o navio foi oficialmente declarado perdido. Sem provas de naufrágio, sem destroços, sem sobreviventes, a explicação oficial foi de acidente em alto mar, sem possibilidade de resgate. Mas essa justificativa jamais convenceu ninguém. Como poderia um acidente tão colossal não deixar rastros? Como uma embarcação inteira poderia simplesmente desaparecer, levando consigo centenas de pessoas? O silêncio das autoridades alimentou rumores. Muitos acreditaram que o caso estava sendo encoberto. Outros sugeriram que havia informações secretas jamais divulgadas ao público. E, de fato, algumas páginas dos relatórios oficiais foram mantidas em sigilo por décadas, classificadas como confidenciais. O que estava escondido nelas? Que tipo de informação poderia ser considerada perigosa demais para ser revelada? A verdade é que, até hoje, não há consenso. Para alguns, foi apenas um acidente inexplicável, uma tragédia sem precedentes. Para outros, foi o resultado de forças que ultrapassam a compreensão humana. E é exatamente nesse ponto que o mistério se aprofunda. Porque anos mais tarde, documentos começaram a surgir. Relatos não oficiais, cartas perdidas, registros escondidos em arquivos militares. Todos apontando para a mesma conclusão inquietante. O navio pode não ter afundado. Ele pode ter ido para outro lugar. Com o navio oficialmente declarado como perdido em alto mar, começaram a surgir as tentativas de explicação. Mas nenhuma, nem mesmo as oficiais, parecia suficiente para justificar um desaparecimento tão completo.
Quanto mais se investigava, mais o mistério crescia. A versão oficial: falhas técnicas. A primeira teoria levantada foi a mais óbvia: falha mecânica. Alguns especialistas sugeriram que uma explosão no motor poderia ter destruído parte da embarcação, levando-o ao fundo do oceano em questão de minutos. Mas havia um problema. Em acidentes desse tipo, sempre se encontram destroços, pedaços de madeira, boias, manchas de óleo. No caso desse navio, nada foi encontrado, nem mesmo um colete salva-vidas à deriva. Outra hipótese foi incêndio a bordo. Jornais da época noticiaram rumores de fumaça avistada por navios distantes. No entanto, nenhum dos pescadores e mercantes entrevistados confirmou o fato. Além disso, novamente, nenhum vestígio. Por fim, cogitou-se um motim. Talvez passageiros ou parte da tripulação tivessem tomado o controle e conduzido a embarcação para um destino desconhecido. Mas esse cenário soava implausível. Conduzir um navio daquela magnitude exigiria experiência e navegação precisa. Como poderiam esconder-se de radares, aviões e buscas intensivas sem jamais deixarem rastro? As teorias oficiais soavam frágeis, como se fossem tentativas desesperadas de encerrar o caso sem resposta. A Guerra Fria e os segredos militares. Os anos 50 eram palco da Guerra Fria. A corrida armamentista produzia experimentos de radar, armas acústicas e até tecnologias que beiravam o impossível. Muitos acreditaram que o navio poderia ter sido vítima de um teste secreto. Talvez um campo eletromagnético tão intenso que desorientou instrumentos e mergulhou a embarcação em colapso. Há quem jure que documentos confidenciais da época mencionavam um experimento realizado em uma área próxima à rota do navio. Chamavam-no de Projeto Horizonte. Oficialmente, era apenas pesquisa sobre ondas de rádio no oceano. Mas rumores indicavam que envolvia manipulação de campos eletromagnéticos para camuflagem de embarcações. Se essa teoria for real, talvez o navio tenha se tornado a primeira vítima acidental, um alvo de testes que não deveria ter acontecido. O fenômeno das anomalias do mar. Pescadores antigos falavam sobre áreas do oceano em que o mar parecia engolir embarcações. Vórtices de corrente invisível, neblinas que surgiam do nada, bússolas que giravam sem parar. Essas descrições ecoam estranhamente com os relatos da tripulação do navio antes do desaparecimento. E aqui surge a teoria mais inquietante, a de que a embarcação teria atravessado uma anomalia temporal, um tipo de porta ou fenda que em raríssimos momentos se abre no oceano. Alguns chamam de portais do mar. Quem passa por eles não retorna. O que parece ficção científica ganha força quando lembramos que vários passageiros relataram sonhos semelhantes, descrevendo o navio navegando em um oceano sem estrelas, sem lua, apenas escuridão infinita. Seriam apenas coincidências ou memórias fragmentadas de algo que realmente aconteceu? O contato extraterrestre. Há ainda quem vá além. Relatos das luzes azuis vistas por marinheiros, descrevendo esferas que mergulhavam e reapareciam, se assemelham muito às descrições modernas de objetos submersíveis não identificados, os chamados OSNIs. Fenômenos reportados por séculos, mas sempre ignorados pela ciência oficial. Se essas luzes eram de origem não terrestre, a pergunta que fica é: por que seguir um navio de passageiros? Seria apenas observação? Ou teria havido algum tipo de interação, talvez até abdução coletiva? Teoria absurda? Talvez. Mas como explicar o desaparecimento absoluto de uma embarcação daquele porte sem deixar rastros? As dimensões paralelas. Outra teoria, ainda mais perturbadora, é a de que o navio simplesmente deixou este mundo. Não por afundar, mas por atravessar uma barreira invisível.
Assim como o Triângulo das Bermudas é cercado por lendas de aviões e barcos sumidos, alguns acreditam que o oceano guarda regiões em que a realidade se rompe. O navio de 1954 poderia ter entrado em uma dessas fendas, sendo sugado para uma dimensão paralela, condenando passageiros e tripulantes a viverem em um mundo espelho, navegando eternamente sem retorno. Essa teoria ganhou força após relatos de avistamentos do navio décadas depois, sempre descrito como silencioso, com janelas iluminadas, mas sem ninguém no convés. Como se ele ainda estivesse navegando, mas em outro tempo, o elo proibido. Todas essas teorias, embora distintas, têm algo em comum: a sensação de que o caso jamais foi explicado porque a verdade não poderia ser revelada. E foi justamente essa suspeita que levou alguns pesquisadores independentes a vasculharem arquivos secretos, cartas escondidas e testemunhos silenciados. Entre esses documentos surgiria um achado que mudaria tudo: o diário de um marinheiro, um registro pessoal escrito à mão que teria sido recuperado de forma misteriosa décadas após o desaparecimento. Nele, uma frase se repetia como um eco desesperado: "Eles estão aqui. Eles não deixam a gente sair." O que isso significava? Quem eram eles? E como o diário foi parar nas mãos de alguém se o navio jamais foi encontrado? Essas perguntas nos levam à parte mais perturbadora da história: a revelação inesperada. Décadas após o desaparecimento do navio, quando a história já começava a se diluir entre lendas e versões contraditórias, um documento inesperado veio à tona. Não em arquivos oficiais, nem em jornais, mas em mãos privadas. Uma família, ao reformar uma casa antiga comprada de um ex-oficial da Marinha, encontrou em um compartimento secreto uma caixa de ferro. Dentro dela, papéis amarelados, um diário de capa gasta e uma carta com selo militar. O conteúdo causou calafrios. O diário, segundo os especialistas, pertencia a um marinheiro de bordo do navio desaparecido. A caligrafia, confirmada como autêntica por análise forense, descrevia uma rotina de tensão crescente nos dias finais. Nas primeiras páginas, relatos corriqueiros: manutenção dos motores, clima calmo, passageiros animados. Mas, à medida que os dias avançavam, o tom mudava. As bússolas giram sem sentido. O capitão tenta manter o controle, mas percebo o medo em seus olhos. À noite, luzes azuis acompanham o navio, mergulhando e ressurgindo como se nos cercassem. Os passageiros estão inquietos. Alguns dizem ouvir vozes nos corredores. Outros sonham com o mar em completo silêncio, como se estivéssemos presos em um vazio. O rádio emite sons metálicos, quase como vozes distorcidas. Não compreendemos. Parecem ordens, mas não em língua que conhecemos. Nas últimas páginas, os trechos são ainda mais perturbadores, escritos às pressas, com letras trêmulas, quase ilegíveis. Eles estão aqui. Eles não deixam a gente sair. Não estamos mais sozinhos no mar. O céu está errado. O mar não reflete mais nada. A última anotação, uma frase solitária, parece um grito desesperado. Não é mais o nosso mundo. Junto ao diário, havia a carta oficial. Datada semanas após o desaparecimento, era endereçada a um alto comandante da Marinha. O texto, em linguagem burocrática, dizia que o material recuperado não deve ser divulgado sob nenhuma circunstância, visto o potencial de gerar pânico público. O remetente? Um oficial ligado a programas de vigilância oceânica em plena Guerra Fria. O que impressiona é o detalhe. A carta menciona explicitamente o diário recuperado no perímetro da área de buscas. Mas como o diário de um tripulante poderia ser encontrado se o navio nunca foi localizado? A caixa de ferro não apresentava sinais de dano por água salgada. Era como se tivesse sido entregue diretamente, intocado. Essa contradição abriu caminho para teorias ainda mais sombrias. Alguns acreditam que o navio foi, sim, encontrado,
mas que as autoridades ocultaram a informação. Outros defendem que apenas fragmentos de sua existência foram devolvidos por algo que jamais entenderemos. A revelação do diário não trouxe respostas definitivas. Pelo contrário, lançou ainda mais dúvidas. Se o navio não afundou, então para onde foi levado? Se não foi a natureza, nem falha humana, quem ou o que estava por trás desse desaparecimento? Uma coisa é certa: aquelas páginas deixaram um rastro de inquietação que ecoa até hoje. E essa inquietação nos leva ao ponto final de nossa investigação. O impacto desse mistério no presente e a pergunta que ainda não foi respondida. Será que o navio ainda está navegando? Em algum lugar. O desaparecimento do navio em 1954 não foi apenas um episódio isolado. Ele se transformou em um fantasma coletivo que atravessou gerações. Nos anos que se seguiram, famílias inteiras viveram sem respostas. Filhos cresceram sem pais. Noivos nunca chegaram ao altar. Amigos permaneceram em silêncio diante de um vazio impossível de preencher. Para muitos, o luto nunca se completou. Como chorar por alguém cuja morte nunca foi confirmada? Como aceitar a ausência sem um corpo, sem um vestígio, sem uma explicação plausível? O navio não deixou destroços, não deixou sobreviventes, não deixou sinal algum. Apenas desapareceu como se tivesse sido apagado da existência. Esse vazio foi terreno fértil para teorias de todos os tipos. Cientistas apontaram para falhas magnéticas, anomalias climáticas ou até zonas de vórtice oceânico. Mas nenhum estudo conseguiu justificar o silêncio absoluto dos radares, rádios e instrumentos de busca. Se fosse um naufrágio comum, haveria pelo menos uma mancha de óleo, uma tábua flutuante, um bote salva-vidas. Mas não houve nada. Já os conspiracionistas ampliaram ainda mais o alcance da história. Alguns afirmam que o navio foi capturado por experimentos secretos durante a Guerra Fria, um eco das lendas sobre o Experimento Filadélfia. Outros falam de bases submarinas, tecnologias ocultas e até encontros com entidades não humanas. Para eles, o desaparecimento não foi acidente, mas operação. A cultura popular também absorveu o mistério. Filmes, livros e até canções beberam dessa história. Cada versão acrescentava novos detalhes, muitos sem base real, mas todos alimentados pela mesma sensação. O impossível aconteceu diante de nossos olhos e ninguém conseguiu explicar. E mesmo hoje, quase 70 anos depois, o caso continua a provocar debates. Fóruns online discutem cada detalhe. Caçadores de mistérios revisitam arquivos esquecidos. Pesquisadores independentes mergulham em bibliotecas à procura de documentos que possam confirmar ou negar as versões existentes. O que impressiona é que, de tempos em tempos, novos relatos surgem. Pescadores que juram ter visto em noites de mar calmo a silhueta de um navio antigo cortando o horizonte. Turistas que dizem ter ouvido, ao longe, sirenes abafadas em áreas onde não havia tráfego marítimo. E até guardas costeiros que reportaram ecos não identificados nos radares, que desaparecem tão rápido quanto surgem. Seria o navio tentando voltar? Ou apenas a mente humana, tão desesperada por respostas, criando fantasmas para preencher o silêncio? O impacto psicológico é inegável. O navio que nunca chegou ao destino continua navegando na imaginação coletiva, lembrando a todos que o mar guarda segredos maiores do que podemos compreender. Ele é, ao mesmo tempo, uma tragédia humana, um enigma científico e um símbolo de mistério eterno. E o mais perturbador é pensar, se aconteceu uma vez, poderia acontecer de novo. Quem garante que outras embarcações não desapareceram da mesma forma, apenas sem testemunhas para registrar? Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. No próximo e último capítulo, vamos fechar essa jornada com uma reflexão poderosa. E talvez a resposta mais próxima que podemos ter para a pergunta que ecoa há décadas.
o que realmente aconteceu com o navio de 1954. O caso do navio desaparecido em 1954 não é apenas mais uma história de mistério. É um lembrete cruel e fascinante de que, mesmo em tempos modernos, ainda existem forças que escapam ao nosso entendimento. O mar, que cobre mais de 70% do planeta, continua sendo em grande parte inexplorado. Quantos segredos ele esconde? Quantas histórias, como a desse navio, ficaram soterradas nas profundezas ou talvez em algum lugar além delas? Ao longo desta jornada, revisitamos os últimos momentos do navio, os relatos perturbadores, as investigações inconclusivas, os documentos ocultos e o impacto psicológico que se arrasta até hoje. Tivemos pistas, mas nunca respostas definitivas. Teorias existem, mas nenhuma que explique de forma plena o que aconteceu. E talvez esse seja o ponto. Talvez a ausência de respostas seja, em si mesma, a resposta. Talvez o desaparecimento desse navio seja a prova de que o desconhecido não está apenas nos céus ou em galáxias distantes, mas também no nosso próprio planeta, bem diante de nós. Quando pensamos nos passageiros, pais, filhos, casais apaixonados, marinheiros experientes, percebemos que não estamos falando apenas de um navio, mas de vidas. Pessoas reais que entraram em uma embarcação acreditando em uma travessia comum e acabaram entrando para um dos maiores enigmas marítimos da história. Eles se tornaram, sem querer, personagens de uma narrativa que transcende o tempo. Talvez nunca saibamos se o navio afundou silenciosamente em uma fenda marinha, se foi vítima de algum experimento oculto da Guerra Fria, ou se cruzou uma fronteira invisível para outra dimensão. Mas sabemos que ele partiu e nunca mais voltou. E, enquanto não houver respostas, sua história continuará navegando em nossa imaginação. E aqui fica a reflexão. Se um navio inteiro pode desaparecer sem deixar rastros em pleno século XX, o que mais pode estar acontecendo agora, diante dos nossos olhos, sem que percebamos? Talvez esse mistério não seja sobre o que aconteceu com o navio, mas sobre nós, sobre nossa necessidade de controlar o incontrolável, de explicar o inexplicável. E quando não conseguimos, restam apenas silêncio, fascínio e medo. Se essa história te arrepiou, se te fez pensar, se mexeu com suas emoções, eu quero te convidar agora a se inscrever no canal. Aqui nós exploramos os mistérios que desafiam a lógica, as histórias que poucos têm coragem de contar e os enigmas que continuam vivos até hoje. Ative as notificações, porque ainda há muito mais segredos esperando para serem revelados. E lembre-se, o navio de 1954 pode nunca ter chegado ao destino, mas sua história chegou até você. A pergunta é: o que você fará com esse conhecimento agora?